é a luz do teu rosto. A luz do teu rosto. Falando do Senhor Jesus, da presença do Senhor Jesus. A luz elétrica foi um marco na história da humanidade. A vida do homem mudou muito com o advento da eletricidade, mudou demais. Quem viveu no século retrasado, ou mais ainda, 5, 7, 10 séculos atrás, sabe disso. As noites escuras foram invadidas pela luz artificial, de tal maneira que o homem começou a se familiarizar com a luz artificial também. Antes, o homem só conhecia a luz natural, mas com o advento da eletricidade, ele começou a se familiarizar com a luz artificial também, a tal ponto que começou a se esquecer da luz sobrenatural de Cristo. É impressionante, meus irmãos. A modernidade, grandes cidades, você vê luzes por todos os lados, vida noturna agitada. Essas luzes artificiais, vermelhas, verdes, azuis, tantas outras coisas, atraem de tal maneira que faz o homem esquecer da luz de Cristo. A poderosa luz elimina as trevas. As trevas não podem permanecer quando a luz chega. João capítulo 1, versículo 5. A folhinha rapidamente a Bíblia. Fica perto de alguém que tem a Bíblia. Folheia a Bíblia. Essa igreja todos têm que ler muito a Bíblia durante a semana, todos os dias, e no culto também. João capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. É verdade, né, Alisson? Outro dia lá na sala estava escuro, quando a Luana acendeu a luz, a escuridão se foi. Lembra, Luana? Né? Por outro lado, aqui estão, as trevas prevalecem quando não há luz. Se não tem luz, vem as trevas. Ou um ou outro. Não se esqueça disso. Assim vivia a humanidade antes de Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 16. Tudo tem que estar na Bíblia. Lá diz assim: o povo que jazia em trevas viu um grande luz, e aos que viviam na região de sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Falando da vida de Jesus, Maria, é lindo demais como a palavra de Deus é poética, é agradável e é verdadeira. Zacarias, pai do profeta João Batista, profetizou sobre o sol nascente das alturas. Lucas capítulo 1, versículos 78 e 79, falando sobre Jesus Cristo. Lucas 1, 78 e 79. Graças à entrañável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Alisson, é isso que Jesus veio iluminar nosso caminho e nos conduzir por um caminho de paz, sem estresse, sem nervosismo, sem brigas. Jesus veio para fazer isso na sua vida, na sua família. Aleluia! Somente Jesus Cristo, o sol nascente das alturas, a brilhante estrela da
ver àqueles que jazem no reino das trevas e da morte. São muitas pessoas, viu? Que estão ao seu redor, que precisam da luz de Jesus. Somente Jesus, aquele que disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Tá bom? Tudo que a Bíblia fala que Jesus é, tipo a verdade, o caminho, a luz, tudo isso aí para mim é precioso demais. A luz é preciosa porque Jesus é precioso. A diferença entre a luz e as trevas é total. Total diferença. Por isso, para mim, Marcos, totalmente diferente entre aquele que segue a luz e aquele que não segue a luz. Aquele que ama Jesus, está em Jesus, e aquele que não está. A diferença é radical, é total. Quando eu for velho, eu vou para a igreja, mas até lá vai ficar nas trevas. E é perigoso morrer nas trevas. E quem morre nas trevas vai viver eternamente nas trevas. Vives a luz, diz o apóstolo João, na sua primeira carta. Mas Marcelo acredita que há homens que escolhem, preferem, querem as trevas e não a luz. O Evangelho de João, capítulo 3, diz isto. João 3, 19 a 21. Muitas pessoas que fogem de Deus, Senhor, é porque não querem ser descobertos. Tem pecados escondidos. Às vezes eu encontro alguns crentes afastados na rua. Eles até disfarçam. Mas eu não coloco nenhum peso. Dou um abraço, um sorriso. Mas eu sei que eles têm pecados. Porque é o pecado que nos afasta de Deus, diz a palavra. Isaías 59. E quem vive no pecado rejeita Deus, rejeita a luz, prefere as trevas. É incrível. O julgamento é este, 2 pontos. Que a luz, vamos ler juntos, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Não dá para disfarçar quem é da luz e quem é das trevas, quem é da verdade, quem é da mentira, quem é de Deus, quem é do diabo. Ademir, eu acho que o inferno vai ser um lugar de trevas. Interessante que a Bíblia até às vezes coloca como sinônimo inferno e trevas. E também eu acho, Márcia, que o céu será luz. O inferno é a ausência da luz, ou seja, a ausência daquele que é a luz, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não vai morar no inferno. Por isso, Pedro, eu acho que lá vai ser trevas. Por outro lado, o céu será luz. Será luz. Já sabe que lá onde nós moramos tem muito apagão, queda de energia. O povo lá vive brigando, chateado. Cai luz direto. É o fim da linha da Copel. Se cai antes, cai lá também. Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Eu gosto desse. Porque lá não vai ter apagão. Amém. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará
céu. Eita, coisa boa! Nada ficará escondido lá, viu? Por isso, se você quer ir no céu, vai se acostumando a viver na luz, de modo transparente, não esconda nada. Lá não vai dar mais esconder nada. Tá bom? Aprenda a viver de modo transparente. Não esconda nada de ninguém. Vale a pena. Isto é segurança. Isto é comunhão. Isto é cristianismo. O Senhor, por meio do profeta Isaías, nos convida para andarmos na luz do Senhor. Vinde, ó casa de Israel, andemos na luz do Senhor. Eu gosto demais deste versículo. Andar na luz da versão é andar no próprio Senhor, porque Ele é Deus. A primeira coisa, Éder, que veio a existir, porque a Bíblia fala lá em Gênesis 1 que havia trevas, mas a primeira coisa que Deus queria é a luz. Haja luz. E ouvi-los. Bíblia. Uma das primeiras providências de Deus foi a luz. O profeta Isaías profetizava sobre a luz. Otinho, Isaías capítulo 60, versículos 1 e 2. Isaías 60, 1 e 2. Então vamos ver os irmãos, abrindo a Bíblia para os irmãos das visitas, para os irmãos que estão chegando agora. Logo, não, você senta mais aqui no meio para as pessoas abrirem a Bíblia para vocês, tá bom? Ok? Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Quer dizer, guarde para você esse versículo. Pode haver trevas, mas sobre você, a luz do Senhor. Amém. Oh, glória! Maísa, aleluia! É bom demais. Feliz o homem, a mulher, o jovem que tem a luz do Senhor. Está tão raro encontrarmos pessoas que têm a luz do Senhor. Nós somos felizes porque temos o Senhor. Essa igreja tem o Senhor. Cristo vive em nós. Essa igreja tem a luz do Senhor. Aleluia. O apóstolo João já confirmava a vinda da luz. João capítulo 1, versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Bia, você quer a luz de Deus? Sim? Sim? Sim. Oh, que joia, que joia. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos o Senhor, a verdadeira luz, que veio iluminar aqueles que estavam nas trevas e na sombra da morte. O apóstolo conheceu em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, 2 Coríntios 4, 6. Às vezes eu demoro um pouquinho para vocês abrirem a Bíblia e lerem juntos, tá bom? Então sejam rápidos. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz. Foi Deus que disse, já havia trevas, mas Deus disse, haja luz, resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É lindo demais a Bíblia, Coutinho. É lindo demais. Cristo resplandeceu em nosso coração. E agora, por Cristo, nós conhecemos esse Deus eterno. É maravilhoso. Segundo o apóstolo Pedro, nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu creio que é maravilhoso demais.
mais vivemos na luz do Senhor, não tenho dúvidas sobre isto. Bom, vamos lá. Temos que entender que há 3 tipos de luz. Primeiro, luz natural, que é o quê? O sol e as estrelas, para alumiar a terra. Gênesis 1. Deus criou. Era uma luz natural. Está aí, todo dia. Sol, luz, estrela. Legal, legal. Lua, sol, lua, estrela. Tá bom? Mas existe também a luz artificial, criada pelo homem. Quem criou? O homem, mas como chama? Como ele chama? Hã? Não. Thomas Edison. Ele criou muitas coisas boas, mas a mais famosa dessa foi a criação da lâmpada incandescente elétrica. Ele foi um empresário de qual país? Inglaterra? Não. Alemanha, está vendo? Estados Unidos. Ele foi um americano, nascido em Ohio, né? É um estado norte-americano. Ohio. Em 1847. Tá bom? A luz artificial possibilitou o homem a trabalhar mesmo quando o sol se põe à noite. Quando vamos ao Japão, por exemplo, parece que é um país, que é 24 horas. Tem muitas lojas de conveniência, é 24 horas. Digamos que você sair do trabalho meia-noite, deu fome, você passa lá, Zé, tem comida. Ou você está lá, chegou tarde do trabalho, vai fazer uma coisinha à noite, faltou alguma coisa, está lá do lado da conveniência, é tudo muito prático. Mudou o estilo de vida do homem. Eu lembro, na minha infância, Zequinha, lá na cidadezinha do interior paulista, naquela época era frequente acabar a luz. Não sei se Pedro lembra dessas coisas. Em 1900, bolinha, acabava muita luz, sabia? Né? E quando acontecia, pá, era um brilho. Você não via nada. Sério? Do nada, você está tudo. Escureceu tudo. Eu lembro que um dia eu fui sair quando acabou a luz. Eu meti a canela no banco de madeira, mas no céu eu vi estrela, mas eu rolava, chorava de dor. Depois disso, Marisa, toda vez que acabava a luz, eu saía do meu quarto assim, tinha uma parede, eu ficava assim na parede, quietinho. Até meus irmãos mais velhos pegaram fósforo e a vela ia acender. Eu já não corri mais, porque casa pequena, apertada, eu falei, chega. E quando acendia a vela, eu olhava para meus irmãos, aí eu ficava sossegado. A luz me trazia segurança. A gente morava afastado, viu, Los Angeles, da cidade. Então escutava sapo, rã, grilo, um monte de coisa, sabe? Era meio mato lá. Mas o que eu me lembro mesmo, Marcos, é que quando acabava a luz, a minha grande família, nós éramos bastante primos, irmãos, uma casinha só, a gente ia lá na frente de casa, na rua, sentava tudo lá, frente da máquina lá, esperava a luz voltar, e ficava lá, olhando as estrelas, esperava 40, 50, uma hora e meia, de repente, a luz voltava, já que quando a luz voltava, todo mundo gritava, verdade, eu escutava o grito dos meus irmãos e eu escutava o grito dos vizinhos. Havia um grito na hora que acendia a luz. Um grito, Valdir. Esse grito me lembra quando o Palmeiras faz um gol no Corinthians, todo mundo grita.
alguém sobre essa luz sobrenatural, que nunca se apaga, que sempre prevalece sobre as trevas. Eu gosto dessa luz do Senhor, porque essa luz está ligada com a salvação. Davi falou: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem? Tremendo. A luz de Cristo está ligada com a salvação. Eu amo isso. Tira todo o medo de qualquer pessoa, de qualquer coisa. Davi teve que se esconder nas cavernas, Anderson, de Saul. Esconda, mas naquela escuridão, o Senhor era a sua luz e a sua salvação. Coisa linda, que coisa maravilhosa. A luz do Senhor espanta o medo e as trevas. Muita gente não sabe. As trevas não é apenas escuridão. As trevas também é o reino do diabo, os demônios. A luz artificial não pode espantar as trevas, não pode prevalecer sobre as trevas. Ele prevalece sobre a escuridão, com falta de eletricidade, mas não sobre as trevas. Todas as vezes que eu ia expulsar demônios, havia ou a luz natural ou a luz artificial. Mas o que exercia a autoridade e poder era a luz sobrenatural de Cristo, a presença de Cristo, o nome de Cristo, a autoridade de Cristo. Por isso, a luz resplandece sobre as trevas e as trevas não prevalecem. João capítulo 1 é diferente. A luz artificial, a luz natural são dádivas de Deus, sim, mas a dádiva maior é a luz sobrenatural, é Cristo. Hoje eu quero falar de uma coisa que pouco se fala: o caminho para a luz sobrenatural. E essa igreja passa por momentos que tem que entender essa mensagem com alento, com esperança. O homem natural não gosta daquilo que eu vou falar, do caminho para a luz sobrenatural. Porque o caminho para a luz sobrenatural, que é Cristo, é um caminho apertado, às vezes escuro, às vezes solitário. É o caminho da cruz. O caminho que nos leva para a luz de verdade é o caminho da cruz, onde o que é natural, o que é humano, tem que desaparecer. É o caminho contrário da autossuficiência, da autorrealização, da segurança própria, do mérito humano. Não é esse caminho. Essa igreja vai por um caminho contrário à corrente humanista. Nós não somos seguidores da corrente deste mundo. Nós estamos na contramão deste mundo. No caminho da cruz, aquilo que é artificial, aquilo que é humano, vai desaparecendo. Esse caminho se trilha na total dependência de Cristo, pela fé somente. É um caminho de solidão. E esta igreja tem passado por este caminho. Eu vou fazer uma pergunta que eu não esperava fazer. Alguém já se sentiu só nesses últimos tempos? Levanta a mão. Eu sei. Viu? Por isso essa mensagem é para você. Deus tem me dado esta graça também, viu? Maravilhosa graça. É um caminho de solidão que se avança em oração, que continua em entrega de si mesmo, em rendição, que continua com negar a si mesmo, com morrer para si.
É um caminho onde a gente vai perdendo os apoios de homens, os apoios materiais, os apoios de força física. A gente vai perdendo, vai ficando fraco, vai ficando frágil, vai ficando dependente. Às vezes, o Senhor usa de alguns recursos para que o irmãozinho continue caminhando em direção à luz sobrenatural. Então, Ele coloca algumas enfermidades, impossibilidades físicas, Ele coloca necessidades, Ele coloca solidão, Ele coloca perdas e perdas da vida. Nesses últimos dias, numa das pregações, não sei se vocês se lembram, não sei se Éder lembra, falamos que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com a sua turminha de amigos, né? Não. Sozinho? Mas ele levava um fone de ouvido. Não. Só acorda no pé. Só acorda no pé. E um potinho de sangue. E muito bem. Lama, imagina a medida que aquele homem sozinho ia entrando lá. E ele sabia que houve outros que entraram e morreram. Porque quando o sininho do vestido dele parava de bater, os de fora estavam demorando, não batia mais, quietinho, dava uns puxão na corda e não tinha reação, aí eles puxavam aquele sumo sacerdote que havia morrido. E ele lembrava dessas coisas. Imagina lá, aquele homem entrando, tremendo. E à medida que ele entrava, a luz natural e a luz artificial, a tocha, ia ficando para trás. E começava a ficar tudo escuro. E ele estava ali, não vendo nada, mas ele ia pela fé, com temor e tremor. Imagina ele na Márcia, sozinho, escuridão total, dependência total. Lá, 1 hora, 2 horas, nada, mas de repente, pela misericórdia de Deus, resplandece a luz do Senhor. Acho que os pelos dele arrepiavam tudinho. Você está num lugar escuro, de repente a luz acende, aquela glória aparece. Valtinho, o cabelo arrepiava tudo. Não sei se quer dizer gritaria. Certeza. Não sei se era esse Mas, meus irmãos, aquela tão desejada luz chega. Eu penso que não havia nada mais impactante, nada mais maravilhoso, nada mais glorioso do que aquilo, para aquele homem que foi de encontro às luzes sobrenatural. Não há outra experiência mais maravilhosa do que esta, de ter Cristo, o rosto de Cristo, resplandecendo sobre você. Sabe, eu sei que os crentes de hoje gostam muito de comunhão, de programas, de um monte de coisa. Muito bom, é bom, nós fazemos, nós temos nosso cafezão, nós temos nossos retiros maravilhosos.
Mas uma igreja não sobrevive com a luz artificial, com a alegria dos homens que produzem, os próprios homens produzem programas e mais programas. Há uma alegria, há uma luz, há algo sobrenatural para a igreja do Senhor, é Jesus Cristo. E você precisa entender o caminho para Ele. Quase ninguém é instruído a seguir esse caminho que vai dar para a luz sobrenatural. Quase ninguém hoje está vendo o rosto do Senhor, o brilho da luz do rosto do Senhor. Quase ninguém está orando. Por exemplo, Salmo de número 4, versículo 6. Salmo 4, 6. O salmista está orando: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Esta é uma oração. Ele quer a luz do rosto do Senhor, a presença do Senhor. Cadê os crentes que querem Jesus Cristo, querem ver Jesus? Cadê os irmãos orando? Senhor, eu quero ver a luz do teu rosto. Cadê? Muito mais do que a luz artificial, é a luz do Senhor. Valtinho, o que é a luz do Senhor? Está ligada com o quê? Com o que a Bíblia fala? Vida. Está ligada com aquilo que os crentes buscam. Muita gente vai buscar o quê? Na igreja? Bênção. E busca de modo errado. O rosto do rosto do Senhor está ligado com a bênção. É bíblico. Você tem que ir pela Bíblia. Olha lá. Números, capítulo 6. Números, capítulo 6. Versículos de 24 a 26. Números 6, 24 a 26. Vamos ficar de pé um pouquinho para chacoalhar aí a carcaça. Números 6, 24 a 26. Deus falou para Moisés e Arão abençoar o povo. Olha lá: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz, a misericórdia, a bênção está ligada com a presença de Jesus na sua vida. Amém, Senhor. Tem gente que anda atrás de muitas coisas, mas é Jesus que você precisa. Não há bênção maior do que ter o brilho do rosto do Senhor sobre nós. Fica imaginando aquele sumo sacerdote. Provavelmente ele saía diferente de como ele entrou. Ele entrou tremendo, mas provavelmente ele saía gritando de alegria por ter encontrado com o Senhor da glória. E nunca mais esqueceria esse encontro. Isso marcaria para sempre a sua vida. Eu vi o Senhor, eu conheço o Senhor, eu estive com o Senhor. Cadê essa experiência na vida dos irmãos da igreja? Maravilha da luz do rosto do Senhor. E Deus prepara esse encontro para aqueles que estão sendo conduzidos por uma vida de solidão, de uma vida de renúncia, de uma vida de morte para o mundo e para si. Quanto mais você caminha pela senda do Calvário, mais próximo desta luz você está e se encontra. E não haverá na sua vida inteira nada mais impactante do que estar com Jesus Cristo. Vale a pena renunciar tudo e todos só para estar diante da face
Senhor. Não deixe o seu celular, não deixe seus programas, não deixe as coisas deste mundo tomar um lugar da maravilhosa luz do Senhor na sua vida. Isso sim é bênção para você. Amém? Amém. Queria compartilhar isso com alegria, porque eu sei que você está buscando isto, e você está passando por isso, pelo aperto, pela solidão, pelo deserto, pelas dificuldades físicas, financeiras, por rejeição do mundo. Eu tenho passado por essas maravilhas. Louva a Deus, porque o Senhor está me conduzindo por esta senda, e eu sei que a luz me aguarda. A maravilhosa luz do rosto do Senhor. Isso sim vale a pena que você tenha isso. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Podeis sentar.